A intimação chegou sem remetente, um cartão preto e elegante com uma única frase gravada em prata: encontre-se o verdadeiro ser. A curiosidade, uma serpente venenosa, me inoculou seu veneno desde o primeiro instante. 2 dias depois, eu me encontrava frente à entrada do espejismo eterno, um labirinto de espelhos que prometia desvendar os mistérios da alma. As luzes piscavam ao entrar, lançando sombras dançantes que brincavam com a percepção. O ar era denso, carregado com uma umidade fria que calava até os ossos. Dei o primeiro passo, e meu reflexo me saudou, um sorriso ligeiramente mais amplo, um olhar que parecia saber algo que eu ignorava. Continuei, adentrando o coração do labirinto. Cada espelho era uma janela para uma realidade distorcida. Em um, via uma versão envelhecida de mim, rugas profundas marcando o rosto, os olhos fundidos em órbitas escuras, a boca torcida em uma careta de amargura. Em outro, um eu juvenil, radiante de alegria, com sonhos palpáveis brilhando no olhar. Mas estes eram só o prelúdio do pesadelo que estava por começar. À medida que me perdia na intrincada rede de corredores refletivos, meus reflexos começaram a mudar, a evoluir em algo inquietante. Um reflexo me mostrava com cicatrizes no rosto, outro com olhos completamente negros, vazios de toda a humanidade. A confusão se transformou em pânico quando escutei o primeiro sussurro. Quem é você? Uma voz que parecia provir de todas partes e de nenhuma à vez. Me detive, o coração batendo com força no peito. Olhei a meu redor, mas só via meus reflexos multiplicando-se até o infinito, cada um deles sussurrando a mesma pergunta, criando um coro dissonante que corroía minha sanidade. Tentei me orientar, buscar uma saída, mas cada giro me levava de volta ao mesmo ponto, rodeado de espelhos que me devolviam olhares estranhos, alheios. Em um deles, vi uma figura que se parecia comigo, mas com um sorriso grotesco e maléfico, segurando uma faca ensanguentada. O terror se apoderou de mim por completo. Corri, tropeçando e caindo, com o desespero como único motor. Os sussurros se intensificaram, transformando-se em um grito ensurdecedor. Nunca sairá daqui. Comecei a duvidar da minha própria identidade. Qual destes reflexos era o verdadeiro eu? Era acaso a versão jovem e esperançosa, ou a figura anciã e amargada? Era o rosto marcado por cicatrizes, ou o ser escuro e vazio? A linha entre a realidade e a ilusão se desdibujou por completo. Em um momento de lucidez, recordei a frase do cartão: encontre-se o verdadeiro ser. Era esse o objetivo do labirinto? Confrontar meus medos, minhas inseguranças, meus demônios internos refletidos nestes espelhos distorcidos? Decidi deixar de fugir e enfrentar meus reflexos. Me detive frente a um que mostrava uma versão de mim completamente desfigurada, com a pele rachada e os olhos injetados em sangue. Tomei uma respiração profunda e falei. Sei que você é parte de mim, disse, minha voz tremulosa. É o medo, a ira, a dor que tenho tentado ocultar durante tanto tempo. Mas já não te tenho medo. Para minha surpresa, o reflexo começou a desvanecer, sua imagem grotesca se difuminou até desaparecer por completo. Fiz o mesmo com cada um dos reflexos que me atormentavam, confrontando meus medos um por um. À medida que me liberava de meus demônios internos, o labirinto começou a mudar. As luzes deixaram de piscar, o ar se tornou mais leve, e os sussurros se silenciaram. Um novo caminho se abriu ante mim, iluminado por uma luz cálida e reconfortante. Segui o caminho, sentindo uma sensação de paz que não havia experimentado em muito tempo. Ao final do labirinto, encontrei um espelho diferente dos demais. Era um espelho simples, sem adornos, que refletia minha imagem tal como era, sem distorções nem alterações. Me olhei nos olhos e via uma pessoa diferente, uma pessoa que havia enfrentado seus medos e havia saído fortalecida. Sorri, um sorriso genuíno que refletia a paz interior que havia encontrado.
De repente, o espelho se resquebrajou, revelando uma passagem oculta. Entrei, sem dudá-lo, e me encontrei de novo frente à entrada do espejismo eterno. Era de dia, e o sol brilhava com força. Saí do labirinto, sentindo-me como uma pessoa nova. Havia encontrado o meu verdadeiro ser, não em um reflexo distorcido, mas na confrontação de meus próprios demônios. Havia escapado do ciclo infinito do terror, não fugindo, mas enfrentando meus medos. Mas a verdadeira surpresa me esperava ao chegar em casa. Encontrei uma nota sobre a mesa, escrita com a mesma tinta prateada da intimação. "Felicitações", dizia a nota. "Superou a prova. Agora é um de nós." Debaixo da nota, havia um pequeno espelho de bolso. Peguei-o e me olhei. Meu reflexo me sorriu, um sorriso ligeiramente mais amplo, um olhar que parecia saber algo que eu ignorava. E por primeira vez, senti um escalofrio percorrendo minhas costas, não de terror, mas de pertencimento. Havia escapado do labirinto, mas a que preço? E o que significava ser um deles? A resposta, suspeitava, estava a ponto de revelar-se, e não seria agradável. O verdadeiro labirinto, o labirinto da mente, apenas começava.